A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao Discipular Mais Talk. Já vai deixando um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal e bora para mais uma aula. Lição de número 8. Bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é assim a base de tudo para quem está começando na jornada cristã. As bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Exato. É uma expressão que a gente ouve muito, né? Ah, sou abençoado, que bênção. Mas muitas vezes o conceito fica um pouco vago. O que isso realmente significa do ponto de vista bíblico, sabe? Para além das coisas materiais. Isso. Nossa missão hoje é justamente clarear essa ideia. Com base numa lição sobre doutrinas fundamentais, a gente vai explorar o que são essas bênçãos, como elas funcionam e, o mais importante, qual é o propósito delas na nossa vida. É tipo um guia prático, né? Exatamente. E é muito importante entender que não estamos falando de uma teoria teológica abstrata, sabe? Uhum. Nesta lição, fica bem claro que compreender essas bênçãos muda, assim, fundamentalmente a forma como a gente vive a nossa fé. Muda tudo. E como nos relacionamos com Deus. O ponto de partida de toda essa discussão, o versículo que ancora tudo, é Efésios 1, versículo 3. Certo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Certo, vamos desempacotar essa frase porque ela é bem densa. A primeira coisa que salta aos olhos é a expressão em Cristo. Sim, a lição bate muito nessa tecla. Não são bênçãos genéricas, disponíveis para todo mundo, mas são específicas para quem está em Cristo. O que isso quer dizer na prática? Não é só dizer eu acredito em Jesus, certo? De forma alguma. O fascinante aqui é essa exclusividade espiritual. Estar em Cristo é descrito nesta lição como ter um caminho firmado nele. Firmado nele. Isso, e ser guiado pelas verdades sagradas reveladas na Bíblia. Pensa nisso como se a gente estivesse dentro de uma fortaleza, sabe? Gostei da imagem. Do lado de fora tem todo tipo de perigo, de incerteza. Agora, do lado de dentro, em Cristo, a gente tem acesso a um arsenal de recursos, proteções e provisões que simplesmente não existem lá fora. Entendi. Então não é um status passivo que a gente ganha e pronto. É um relacionamento ativo, uma posição que a gente mantém através da fé e da submissão a Deus. Interessante essa ideia de um relacionamento ativo. E o versículo fala de bênçãos nos lugares celestiais. Essa parte sempre me pareceu um pouco misteriosa. Sim, confunde muita gente. Se refere ao céu, um lugar físico para onde a gente vai depois, ou é algo que a gente pode experimentar agora? Ótima pergunta. Nesta lição, a ideia de lugares celestiais não é tanto um local, mas uma dimensão, um status espiritual. Ah, uma dimensão. Isso. Significa que, embora os nossos pés estejam aqui na Terra, a nossa identidade, nossa autoridade e a fonte das nossas bênçãos já estão posicionadas numa realidade celestial. Uau! Tudo isso por causa da nossa união com Cristo. É como ter dupla cidadania, entende? A gente vive aqui, mas tem direitos e acessos de outro reino, o reino de Deus. Faz todo sentido. E esses recursos, paz, perdão, força, eles estão disponíveis para nós agora, não são só uma promessa para o futuro. Nossa, isso muda tudo. Então, quando a gente se sente fraca ou desamparada, a verdade é que temos acesso a esse arsenal celestial o tempo todo. E isso me leva a outro ponto que a lição destaca. O propósito. Sim, o propósito. A gente não é abençoado só para o nosso próprio conforto e benefício, pois não? Correto. E este é talvez o ponto mais transformador. A lição afirma que somos abençoados para cumprir o propósito de Deus. Isso quebra aquela ideia de um evangelho centrado só na gente, sabe? Totalmente. Deus não nos capacita para que a gente possa construir nosso pequeno império de felicidade. Ele nos capacita para que Ele possa realizar os planos dele através de nós. É uma parceria. É uma parceria. A lição nos lembra que fomos criados para a glória de Deus. As bênçãos que recebemos são as ferramentas que Ele nos dá para cumprir a tarefa para a qual fomos projetados. Essa ideia de parceria é fascinante porque implica que a gente tem uma parte a fazer.
E a lição parece dizer que a nossa parte é a fé, Isso. que ela é a chave para acessar tudo isso. O material que temos diz que as bênçãos nem sempre chegam de imediato. Às vezes é preciso buscá-las. Como a fé se encaixa nisso? Sim, a fé é a chave que abre a porta do tesouro. A lição define a fé de uma maneira bem específica. Primeiro, diz que ela é um dom de Deus, Certo. algo que Ele nos dá. Mas, ao mesmo tempo, ela é produzida em nós quando ouvimos a palavra de Deus. Existe uma dinâmica aí. A verdadeira fé em Deus, como o texto descreve, tem uma qualidade incrível. Qual? Ela supera todos os obstáculos e abre a probabilidade de vermos além daquilo que nossos olhos avistam. É a capacidade de se firmar no invisível, sabe? De tratar as promessas de Deus como mais reais do que as circunstâncias que a gente vê. E essa fé tem consequências muito práticas. A lição menciona que a fé nos garante a vitória sobre o mundo. Honestamente, isso pode soar um pouco triunfalista, né? Sim, pode parecer. Principalmente para quem está enfrentando uma doença, uma crise financeira, um luto. Como essa lição concilia essa promessa de vitória com um sofrimento real? Essa é a questão central. E a lição é clara ao dizer que essa vitória não é sobre sucesso material ou ausência de problemas. É uma vitória espiritual. Uma vitória espiritual. É sobre enfrentar os desafios da vida, usando as estratégias de Deus. O texto até cita uma passagem conhecida. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Entendi. Isso quer dizer que a vitória não vem pela nossa força, ou inteligência, ou planejamento. Ela vem através da oração, da confiança na palavra, da paciência. Do perdão. É vencer por dentro, primeiro. Exato. É vencer a ansiedade com a paz de Deus, vencer o ódio com o amor, vencer o desespero com a esperança. A vitória é interna antes de ser externa. Entendi. A vitória é sobre como a gente luta, não sobre a ausência da luta. E isso nos leva a outro ponto. A fé que agrada a Deus. Confiança radical. Não é uma crença passiva, mas uma rendição ativa e completa. Uma rendição ativa. Isso. A lição usa exemplos bíblicos de pessoas que creram e, por isso, viram o impossível acontecer. Essa entrega total significa confiar em Deus em todas as áreas da vida. Todas sem exceção? É submeter a nossa vontade à vontade dele, acreditando que o caminho dele é o melhor, mesmo quando a gente não entende. É dizer, Deus, eu não sei como isso vai se resolver, mas eu confio no Senhor mais do que confio no meu medo. É uma transferência de controle. Exatamente, uma transferência de controle. Isso é poderoso. E parece que a primeira e maior bênção que recebemos através dessa fé é algo que a lição chama de justificação. Para quem é novo na fé, esse termo pode soar um pouco técnico, né? Sim, pode assustar um pouco. E a lição começa dizendo que um erro comum É achar que somos aceitos por Deus por causa das nossas boas obras. Sim, e a lição desmistifica isso de forma muito direta. A justificação é descrita como o ato de Deus em absolver, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação ao pecador. Certo. E o mais importante é como isso acontece, não por obras ou méritos pessoais, mas pela fé em Jesus. Vamos usar uma analogia para tornar isso mais concreto, porque é a doutrina mais libertadora que existe. Por favor, porque é um conceito que pode ser difícil de internalizar. Pensa num tribunal. Você está lá, diante do juiz, e a sua dívida é impagável. Você tem um registro de todas as suas falhas e não há nada que você possa fazer para apagar aquilo. O perdão seria o juiz dizendo, ok, sua dívida está zerada, pode ir. Isso já seria incrível, já seria maravilhoso. Mas a justificação vai muito além. Na justificação, alguém, Jesus, não apenas paga a sua dívida na totalidade, Sim. mas o juiz olha para você e acredita na sua conta a justiça perfeita e a retidão infinita dessa outra pessoa. Nossa. Você não sai do tribunal só como um devedor perdoado. Você sai de lá com o status de bilionário, legalmente declarado justo, não com base no que você fez,
mas do que foi feito por você. Uau, essa analogia muda a perspectiva completamente. Então não é só ter o registro negativo apagado, é receber um registro positivo perfeito que não era nosso. Exatamente. E a lição resume isso em 3 pilares, baseados nos ensinos do apóstolo Paulo. A fonte da justificação é a graça de Deus, um favor que a gente não merece. Certo. A base é o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício que pagou a dívida. E a condição para receber tudo isso é a fé. Só a fé. O simples ato de crer e aceitar esse presente. Não há obra, esforço ou mérito nosso envolvido no ato de receber. E quais são os resultados práticos disso? O que muda na vida de alguém no dia a dia depois de sair desse tribunal? A consequência imediata, segundo a lição, é a paz com Deus. Citando Romanos 5, versículo 1, o texto afirma que, uma vez justificados, temos paz com Deus. Paz com Deus, não só paz de Deus. Exato. Não é só um sentimento de calma, mas paz com Deus. A guerra, a hostilidade causada pelo nosso pecado acabou. O conflito terminou. Nossa, isso é profundo. O fim do conflito. Para alguém que vive com aquela ansiedade constante, aquele sentimento de culpa, de não ser bom o suficiente, essa é a resposta teológica para essa sensação, sabe? Sim. E além da paz, o que mais? Além da paz, a gente ganha livre acesso a Deus. A barreira que nos separava dele foi removida. Não precisamos mais de intermediários, de rituais. Acesso direto. Direto. Podemos nos aproximar de Deus como um filho se aproxima de um pai amoroso. E, por fim, somos colocados num lugar em que desfrutamos de alto favor de Deus. Nosso status mudou completamente. De inimigos, passamos a ser filhos amados. E a lição ainda menciona a esperança da glória de Deus. O que seria essa esperança? É só um desejo otimista de que as coisas vão melhorar? Não. Na linguagem bíblica, esperança não é um talvez. É uma certeza segura sobre o futuro, baseada naquilo que Deus já fez no passado. Entendi. Segurança interna, uma convicção de que, por causa de tudo que Cristo fez, nosso destino final é compartilhar da glória de Deus. É a promessa de que a história termina bem. Isso não por nossa causa, mas por causa dele. Então, para a gente amarrar tudo que conversamos hoje, a lição nos mostra que as bênçãos espirituais são um tesouro encontrado exclusivamente em Cristo. A chave para esse tesouro é uma fé ativa, uma entrega total. Exato. E a primeira e mais fundamental dessas bênçãos é a justificação, que não apenas nos perdoa, mas nos declara justos. E isso nos dá paz com Deus, livre acesso a Ele e uma esperança inabalável para o futuro. Perfeito. E para quem está ouvindo, a lição termina com um chamado muito prático à perseverança, mencionando que muitas outras bênçãos estão reservadas para os que perseverarem até o fim. Um incentivo, sim. E isso nos deixa com uma reflexão importante e uma pergunta para levar conosco: se a justificação, a paz e o acesso são as bênçãos para a jornada de agora, como a nossa perseverança hoje, na prática da fé e na confiança em Deus, molda a nossa experiência das bênçãos que ainda estão por vir. Finalizamos por aqui. Bons estudos e a paz do Senhor. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais uma aula. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e fique atento às notificações. Fique na paz do Senhor. Bons estudos e até o próximo Discipular Mais Talk.